Olá, galerinha do oitavo ano C, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Na semana passada, nós iniciamos com o conteúdo de análise sintática. E o que é análise sintática? A análise sintática é estudar a relação dos termos na oração. E vocês viram na última aula uma revisão sobre o sujeito e o predicado. E o que é o sujeito? O sujeito é o ser sobre o qual se declara algo. E o predicado é o que se diz sobre o sujeito. Uma maneira fácil de descobrir quem é o sujeito é perguntar quem é que mais verbo para pessoa e o que é que mais verbo para coisa. Como, por exemplo, eu digo: Giovana comeu muitos doces. Para saber quem é o sujeito, eu faço a pergunta ao verbo. Quem é que comeu muitos doces? Giovana. Então, Giovana é o nosso sujeito. E o que sobrou da oração é o nosso predicado. Há 5 tipos de sujeito, que hoje nós vamos estudar um pouco de cada um. Agora, nós iremos falar sobre os tipos de sujeito. São 5 tipos de sujeito. Sujeito simples é quando o sujeito possui apenas um núcleo, sendo que este núcleo é a ideia principal dentro do sujeito. Exemplo: o dia está ensolarado. Quem é que está ensolarado? O dia. O dia é o nosso sujeito. E como núcleo, nós temos a palavra dia, pois é a palavra mais importante do sujeito. As meninas fizeram o doce. Veja que a palavra meninas está no plural, mas como nós temos uma única palavra, um único núcleo, o sujeito será simples. As meninas fizeram um doce. Como núcleo, nós temos a palavra meninas. Sujeito composto. Para o sujeito ser composto, nós temos que ter, no mínimo, 2 núcleos. Exemplo: Pedro e Paulo são irmãos inseparáveis. Como núcleo, temos Pedro e Paulo. Então, esse sujeito é composto porque ele tem 2 núcleos. Oculto. Sujeito oculto. Também pode ser chamado de desinicial ou elíptico. Nós sabemos que o sujeito oculto, ele existe, porém, ele não está explícito na oração. A forma pela qual reconhecemos é pela terminação verbal, pela desinência. Ou seja, no sujeito oculto, nós não temos o sujeito expresso na oração, mas pela terminação do verbo, nós saberemos quem é o sujeito da oração. Exemplo: cheguei atrasada para o evento. Pela terminação do verbo, você sabe que quem chegou atrasada? Eu cheguei atrasada para o evento. Pela terminação do verbo, no sujeito oculto, você saberá quem é o sujeito. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele existe na frase, mas ele não está expresso
e nós não podemos reconhecê-lo nem pela terminação do verbo e nem pela identificação dos elementos aos quais o predicado se refere. Há, portanto, duas regras específicas para reconhecermos os casos de ocorrência do sujeito indeterminado. A primeira forma de indeterminar o sujeito é quando o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Exemplo: precisa-se de funcionários competentes naquela empresa. Nessa frase, nós não conseguimos saber quem é o sujeito da oração. Quem precisa de funcionários competentes naquela empresa? Eles, elas. A gente não consegue achar o sujeito nessa frase. Outra maneira também de indeterminar o sujeito é quando a gente coloca o verbo na terceira pessoa do plural. Falaram mal de você na reunião. Nessa frase, não tem como você saber quem é o sujeito. Quem falou mal de você na reunião? Eles, elas? Não tem como a gente saber quando o sujeito é indeterminado. Usar estratégias para indeterminar o sujeito é eficaz quando não se quer que o leitor identifique quem praticou uma ação ou a quem se atribuiu certa característica. Oração sem sujeito. Na oração sem sujeito, nós não temos o sujeito. A oração sem sujeito ocorre quando simplesmente não existe um elemento ao qual o predicado se refere. Especificamente, neste caso, há regras mais complexas que o determinam. Verbos que indicam fenômenos da natureza não têm sujeito, como, por exemplo, o verbo nevar, chover, trovejar, relampejar. Mas lembre-se que esses verbos podem assumir um caráter pessoal se empregado no sentido metafórico, no sentido figurado. Exemplo: choveram perguntas após a palestra. O verbo chover, ele está sendo usado nesse exemplo que eu falei no sentido metafórico. E nesse sentido metafórico, o verbo chover, ele tem sujeito. O verbo haver, no sentido de existir, também não tem sujeito. Exemplo: na casa havia locais aconchegantes para o inverno. Essa frase nós não temos sujeito, pois o verbo é o verbo haver. E o verbo haver, no sentido de existir ou ocorrer, é sem sujeito. Verbo fazer indicando tempo. Faz 2 meses que não o vejo. Fenômeno da natureza. Fez noites frias no inverno passado. Nesse exemplo que eu disse, o verbo fazer, ele indicando tempo e fenômeno da natureza, ele não terá sujeito. O verbo ser, indicando distância e tempo, também não tem sujeito. Verbo ser indicando distância. Daqui a Anápolis são 60 quilômetros. Nessa frase, nessa oração, não temos sujeito. Verbo ser indicando tempo. Já é noite. Nessa frase, nós também não temos sujeito. Eu espero que todo mundo tenha entendido o nosso assunto de hoje. Quem não entendeu, pode vir no privado perguntar se tiver alguma dúvida.
e até a próxima aula.